Olá, seja bem-vindo a mais um MetoQ. E hoje o convidado é o Cássio Gusson, ele é jornalista do Cointelegraph e ele vai falar um pouquinho sobre blockchain, criptomoeda e por aí vai. Seja bem-vindo, Cássio. Valeu, Rod. Tem que falar o quê? Bem-vindo todo mundo, assim, vocês vão ver? Pode falar o que E você aí, quiser. pessoal? Bom, tamo aí. O Cássio é uma figura polêmica dentro dessa área aí, né, de metaverso, de criptomoeda, blockchain. Fala um pouquinho pra gente, qual que é a sua visão de mundo do metaverso? Eu acho assim, Rod, ainda ninguém sabe direito o que é o metaverso e para que ele serve, né? Tem muitas especulações e expectativas de que ele seja um novo ambiente digital que vai eliminar um pouco as fronteiras que a gente tem entre o mundo físico e o mundo digital. Mas ainda isso a gente está num período muito de começo e muito de tentativas ainda sobre o que ele vai ser e tentativas de fazer esse ambiente, fazer essas coisas. Há diversas limitações físicas hoje para você romper esses limites de uma forma mais efetiva. Por exemplo, hoje a melhor experiência que a gente tem de metaverso, de um ambiente imersivo total, é quando você põe um óculos de realidade aumentada e você vai navegando dentro de uma plataforma. Mas você tem que pôr o óculos. E é horrível você pôr aquele óculos lá e você não aguenta ficar com aquilo lá mais que 2, 3 horas, que é chato. Então, tem uma série de coisas ainda que precisa acontecer, uma série de mudanças estruturais e de tecnologia para isso poder avançar. Mas é uma tendência que as empresas acreditam que pode determinar o rumo das nossas relações sociais num futuro próximo. Legal. E agora me fala uma coisa, assim, vamos chegar aí a algumas tecnologias até que eu acho que vai ser importante para dentro do metaverso, né? Todo mundo está falando da questão da internet 3.0, que seria a internet A no Web qual... 3. Web 3, que seria aquela internet que nós somos proprietários das nossas coisas lá dentro. Isso é real? Isso você acha que é uma coisa que de fato a gente vai ser proprietário do nosso próprio nariz dentro do ambiente ou não? Olha, eu tenho muitas ressalvas quanto a isso. Eu acho sim que a internet, se você olhar historicamente, a gente vem num avanço das plataformas de internet e de como a gente navega na web. Então, nós que é velho, a molecada que é mais nova hoje pode não lembrar disso. Mas em 95, quando a gente começou a acessar a internet, né? Era horrível. Você só tinha um site que você, no máximo, você entrava lá e via alguma coisa. Depois foi tendo mais interação. Então você podia compartilhar aquilo, tinha um conteúdo que ia se movendo e depois surgiram as plataformas de redes sociais onde você passou a ser o produtor de conteúdo. Mas tudo isso de uma forma centralizada. Então, o dono dos dados, por mais que você tenha o seu perfil no Facebook, o dono daqueles dados é o Facebook, não é você, né? E aí tem esse pensamento de que a Web3 vai nos dar o poder dos nossos dados serem nossos e que a gente liberaria esses dados para as plataformas onde a gente vai querer navegar entre elas. Pode ser que isso seja viável, pode ser que não. Eu tenho minhas dúvidas, porque de posse desses dados, hoje as plataformas ganham com esses dados que você fornece para ela, com as interações que você faz, porque isso no fundo gera um perfil seu e como as marcas vão vender esse perfil e como as empresas e outras coisas vão usar esse perfil dessas pessoas que elas têm para vender um produto, vender uma ideia, espalhar fake news, enfim, qualquer tipo de coisa, mas tudo acaba sendo interesse num produto específico que as pessoas querem vender para aquele determinado tipo de perfil. Você sendo os donos desses dados e compartilhando esses dados, o que vai mudar isso? Entendi. Porque as plataformas vão continuar tendo os dados. Você liberou seus dados. Hoje, a diferença entre a Web 3 e a Web 2. O Facebook é dono dos meus dados. Não, ele não é dono dos seus dados. Você deu esses dados para ele. Você criou a porra do perfil. Você que está colocando que você está comendo, que você está saindo com a sua mãe, com a sua namorada, que você traiu sua esposa. Enfim, você que põe os seus dados lá. Ele não vem aqui e faz uma investigação daquilo. E na Web 3, se você ser dono desses dados e você vai liberar esses dados para outra plataforma, ela vai continuar tendo seus dados.
Não adianta a gente achar inocência, ser inocente e bobo, achando que não, ó, eles vão se conectar por uma APIzinha e só vão consultar aquela API quando eles quiserem. Ô, caralho! Eles vão salvar, a partir do momento que você deu o direito para eles, eles vão salvar os dados, vão gerar os perfis e vão produzir produtos. Os dados vão poder ser nossos, ok, mas as plataformas vão continuar sendo centralizadas. E não tem como fugir disso. E você acha, por exemplo, que regras como LGPD, coisas do tipo, não influenciam em nada? Serve para que isso aí? Só pra Dar um você assim, lá. você bem direto, assim, tipo, eu acho super válido o governo tentar proteger os seus dados e tentar dar uma proteção, um certo nível de segurança para você na vida online, ok. Mas no fringir dos ovos, no dia a dia, isso não funciona. Quem aqui nunca... Você já comprou no Mercado Livre? Porra, na porra da etiqueta do Mercado Livre vem seu nome, endereço e telefone. Que proteção de dados é essa? Sim. Não tem muito o que fazer, então. Não, e aí? Tipo, o mercado, eu tô cumprindo a LGPD, mas na etiqueta vem todos os dados. E todas as plataformas, elas operam com serviço de terceiros. Então, o Mercado Livre, ele hospeda dados em outra plataforma, hospeda o site na Amazon, ou sei lá, em qual outro serviço. Então, os serviços, nenhuma plataforma é centralizada com todas as informações. As informações são distribuídas para as outras plataformas. Uhum. E não tem como você garantir a segurança em todo esse processo. E, além disso, nós mesmos colocamos os nossos dados na internet. Nós mesmos abastecemos diariamente o Instagram, abastecemos diariamente o Facebook, o TikTok, todas essas coisas. Então, a gente fala de proteção e de sigilo de dados, mas nós mesmos abastecemos as plataformas com a nossa vida e com o nosso perfil. Tem uma pesquisa, que eu não vou lembrar a fonte, que fala justamente isso, que fala que essa nova geração, eu não vou nem saber se é Z, Y, sei lá qual que é a geração, que fala exatamente o quê? Não se preocupam em dar seus dados e oferecer, deixar sua privacidade de lado, desde que ela tenha acesso àquelas ferramentas. Mas né? nós também somos assim. A privacidade, entre aspas, é uma ilusão. Por quê? Você digita no Google pizzaria, você não quer que exiba a porra da pizzaria de São Paulo. Você quer que exiba a pizzaria de Jundiaí. Você digita lá, sei lá, onde jantar barato. Você quer que apareça um restaurante perto de você. Você não quer que apareça um restaurante a 55 quilômetros de distância. Se você quer isso, você tem que compartilhar onde você está. Sim. Você tem que compartilhar o seu endereço. Ao compartilhar seu endereço, você está compartilhando quem você é, ROD ou XYZ, que seja... Porque o que eles defendem é que na Web 3 você não vai ser personificado, ou seja, não vai ser o ROD, vai ser o usuário XYZ. Só muda o nome. Continua sendo aquele mesmo perfil de pessoa. O XYZ é o cara que consome isso, consome aquilo outro. É a mesma coisa. Então, o que você prefere? Privacidade ou digitar no Google e ter o resultado que você quer? A comodidade, né? Mas é isso, todo mundo sempre quer. A gente quer isso. Então, o mito da privacidade é um mito, é o mito de Sísifo, que o cara vai rolando a porra da pedra lá na montanha e a pedra cai, e aí ele rola de novo. É isso. A gente vive esse dilema entre querer privacidade, mas querer não privacidade. Querer se afirmar, mas querer se preservar. É um pouco disso. Eu acho que isso, a Web3 não vai acabar com isso, vai continuar com isso. Vai mudar um pouco a forma, pode mudar um pouco a forma, pode mudar um pouco o jeito, mas vai continuar sendo isso. Tá. Em relação a... Acredito eu, né? Você falou a questão de confiança e tudo mais, né? A gente fala muito dessas tecnologias, por exemplo, blockchain e criptomoeda, né? E a gente acredita ou imagina, né, que o metaverso ou coisas do tipo serão baseados nisso, inclusive nessa questão de valores monetários, né, vamos dizer assim, a questão da criptomoeda. É seguro dizer, a gente está vendo essa semana que está caindo tudo, né? Todas as moedas estão despencando em termos de valores de mercado. Bear market, é da hora, o bicho está caindo, todo mundo desesperado. E vale a pena ainda continuar a acreditar nessas criptomoedas? Vale a pena acreditar nessas plataformas? Como que você acha? Como que você vê isso? Rod, é assim, cripto é um investimento de risco. E as pessoas têm que ter, quando elas compram cripto, elas têm que ter isso em mente. Você compra, ela pode subir como ela pode cair. O Bitcoin em novembro estava 69 mil, hoje ele está 21. E ele caiu para 17 no final de semana. Então ele tem uma oscilação muito grande. Agora, tudo depende do que você acredita. Se você acredita que Bitcoin a 20 mil está barato e que ele vai subir a 100, porra, compra.
Mas não vai lá na frente falar que você foi comprado induzido. Que nem tem agora, os caras estão processando o Elon Musk, porque o Elon Musk defendeu a Dogecoin. Porra, ele não pôs uma arma na sua cabeça e falou pra você comprar. Você comprou porque você é um idiota e acreditou nele. Você comprou porque você quis. Ele não te obrigou a fazer nada. Então, eu defendo um pouco isso. Que acho que a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Se o Rod falou para mim, olha, Cássio, compra a moeda Novo Dia Coin, que você vai explodir. E eu acreditei no Rod, eu fui lá e comprei. Tonto fui eu que acreditei em você. E não fiz uma pesquisa, e não fui atrás. Agora, se eu compro, porque realmente, olha, eu acredito, não, vou comprar Dogecoin, porque, porra, eu quero comprar isso, eu acredito nisso, eu acho que vai valorizar. A sua dor é menor. Então, eu, por exemplo, eu acredito no Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin tem um valor, não como um substituto do dinheiro fiduciário, não como uma reserva de valor, mas eu acredito que as pessoas precisam acumular riqueza. A gente, todos os dias a gente vê que as pessoas querem acumular riquezas. Antes elas compravam quadros, depois elas passaram a comprar iate, compra carro de luxo, compra tudo isso. Tudo isso é um modo de você acumular riqueza, porque quem tem dinheiro vai tendo dinheiro e precisa fazer alguma coisa com isso. Às vezes ele não quer gastar, não quer fazer alguma coisa, quer acumular aquilo que ele acredita que lá na frente vai dar alguma coisa. Então o Bitcoin, para mim, é um modo de acumular riqueza. E como sendo um modo de acumular riqueza, as pessoas vão continuar comprando em determinado momento. Agora, o mundo foi impactado por uma notícia que não se esperava, que era a inflação americana em 8%. Coisa que não se via desde 1994. E o aumento dos juros do Fed, lá do Banco Central dos Estados Unidos, o aumento dos juros na economia americana. Isso pegou a galera de esgueio, né, vamos dizer assim, e fez um pouco dos preços recuarem ainda mais. E ainda os impactos da inflação ainda vão ser sentidos ainda ao longo do ano nos Estados Unidos. Isso vai impactar o interesse das pessoas em investimentos. Impactou no mercado de ações também, não só no mercado de cripto. Então, muito provavelmente, as criptos vão cair. Agora, tudo é uma questão de adoção. Se eu e você aqui, a gente lançar uma pedra e a gente falar que essa pedra vale 10 mil e as outras pessoas toparem essa ideia que a gente lançou, essa pedra vai continuar valendo. E a mesma coisa com a cripto. Lançaram essa ideia de cripto para além do aspecto tecnológico, não é isso que a gente está discutindo aqui. É a ideia em si. A ideia em si foi comprada por um grupo muito grande de pessoas. Hoje, com mais essa queda no mercado, o mercado de criptomoedas hoje vale 900 bilhões de dólares. Ou seja, não é 2 ou 3 pessoas que compraram essa ideia, é um mundo inteiro que comprou essa ideia. Tem produtos na B3, tem produtos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, enfim, um monte de lugar. Então não é uma ideia que vai morrer, porque tem toda uma indústria por trás dela. Isso vai fazer com que, em determinado momento, ela tenha mais valor e tenha menos valor. Mas não é uma ideia que vai morrer. Quantas criptos você acha que existem hoje, mais ou menos? Deve existir umas 20 mil criptomoedas, incluindo golpe, incluindo tudo. E assim, essa quantidade, você ter essa variedade, vamos dizer assim, você acha que prejudica ainda mais o mercado da cripto? Ou você acha que é uma coisa para todos, vamos dizer assim, uma coisa mais... Eu não acho que... Eu não sou muito didático, sabe, nesse negócio assim, de que prejudica ou não prejudica. Acho que as pessoas vão lançando cripto, umas de bom grado, de bom entendimento, de que querem lançar numa expectativa de fazer um projeto realmente bom, e elas falham no decorrer do processo do projeto. O que é normal. Não quer dizer que aquele cara era um golpista ou que aquele cara tentou dar um golpe em alguém. Outras pessoas lançam golpes. Outras pessoas querem fazer o bem e aquele projeto dá certo. Outras pessoas têm outra visão e lançam um negócio tecnológico diferente. Enfim, eu acho que tem lugar para todo mundo. Por isso que eu acho que, independente de quantas criptomoedas tem, o que você tem que analisar é o que você quer com esse mercado, por que você quer investir nesse mercado e no que você está investindo. Tá. Quanto tempo faz que você escreve sobre criptomoeda? Acho que desde 2016. Você foi até no G20, não foi? Foi no G20.
Foi... Graças a Deus, né? Foi da hora esse G20. Conta pra gente como que foi lá. Foi em 2018. 2017 teve o grande boom de cripto, onde, no mainstream, que a gente fala, que as pessoas começaram a falar de cripto. Você começou a escrever antes até. Comecei a escrever antes. E aí aquilo virou... foi em 2017 que aquilo estreou na Bolsa de Valores, na CME e na CBOE, que são duas bolsas de negociações de futuros nos Estados Unidos. E aí virou um burburinho, porra, Bitcoin vai dominar o mundo e o caramba. E isso atraiu os reguladores, atraiu os governos, porque é uma forma de você mover uma grande quantidade de dinheiro para além do sistema financeiro tradicional. Hoje menos, mas naquela época mais. Então você podia mover muito dinheiro, como você pode mover hoje, do Brasil para a China e da China para outro lugar, e enfim, em segundos e muito rápido. Então aquilo atraiu a atenção dos governos, porque, enfim, eles precisam ter um certo controle da economia. E aí eles foram falar sobre aquilo no G20, puxado pela França. Eles queriam abordar como que os países iam lidar com aquele negócio de criptomoeda, que era um negócio novo até então, e que estava movendo, que estava todo mundo falando sobre aquilo, e que o Bitcoin no começo de 2017 valia $200 e estava valendo $19 mil. Porra, e o que era aquilo, e tal. E aí pautaram na primeira reunião do G20 em 2018, pautaram esse tema na reunião de ministros de finanças dos países do G20. E aí foi eu e o Cris, do Criptofácil, que na época eu trabalhava lá, e o Cris, porra, gente boa demais. E aí foi nós dois lá, dois loucos, sem muita experiência internacional. E aí a gente foi lá pro G20. Chegamos lá, credenciaram a gente sentou na mesa, numa mesa gigante, assim, aí tava Bloomberg, CNN, tudo galera dos grandes veículos, assim, do nosso lado, né? E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, bom, tá todo mundo aqui, se o cara da CNN tá do meu lado, quer dizer que ele é igual eu, foda-se ele, que ele fala inglês e que ele é da CNN, ele ganha dinheiro e salário igual eu, foda-se ele. E aí veio um dos ministros de finanças da Alemanha, veio ali, porque a sala de imprensa era uma sala gigante, aí você fica lá isolado naquela sala, e aí depois vem o assessor de imprensa falar que fulano de tal vai dar entrevista, ou às vezes vem o próprio ministro. E o ministro de Finanças da Alemanha foi falar com o pessoal da DW ali. E eu fiquei olhando que fez uma aglomeração. E eu nem sabia quem era aquele cara lá. Aí eu vi que ficou formando uma aglomeraçãozinha na frente do cara ali. Eu falei, mano, aquele cara deve ser um ministro, né? Aí pesquisei lá no Facebook, tirei uma fotinho dele, pus naquele marcar do Facebook lá, apareceu lá, fulano de tal. E pesquisei no Google, falei, pô, é o ministro de Finanças da Alemanha, né? Falei, eu vou lá falar com ele. A gente tem que tava ali, eu tinha que mostrar serviço, tem que produzir pauta, né? Eu falei, se esse cara falar qualquer coisa, eu monto um texto aqui, falar, fulano de tal mandou o jornalista se fuder, sei lá, monta um texto, pelo menos entrega o trabalho lá, e tem que valer a pena o que os caras estão gastando comigo aqui, né? Aí fui lá falar com ele, e eu não falo inglês muito bem, mas decorei um negocinho ali, olhando o Google Tradutor ali. Fui lá, encostei do lado dele, falei, ô ministro, né? Falei em inglês lá. E esse negócio de criptomoeda aí no G20, aí eu percebi que ele abriu os olhos assim, ó, me abraçou e saiu andando comigo falando. Falei, é isso aqui, rapaz, esses caras querem falar disso aqui. E aí os outros jornalistas da DW que estavam do lado não entenderam nada. Falei, esses porra, tudo que tá aqui com o nome do caralho não sabe merda nenhuma de cripto. Falei, então deixa com nós. Aí, cara, o engraçado foi que como só tinha gente que era especializado em cripto e todos os outros jornalistas eram gerais, e eles queriam falar dos temas econômicos do globo, da crise, de fulano de tal, e da Europa, de não sei o quê, isso são coisas que aqueles ministros estavam cansados de responder naquele momento, porque eles já falavam sobre isso todos os dias, e cripto era um negócio novo para eles. E aí, quando você perguntava de cripto, eles, nossa, regalavam os olhos, queria falar e com certeza gesticulava. Foi feito um discurso antes, estudaram alguma coisa. Não estudaram nada, falar. Eles queriam saber, eles queriam falar sobre aquilo, porque era um assunto que estava bombando no momento, mas os jornalistas não sabiam perguntar sobre aquilo, porque não era interessante para eles. Aí, como eu estava lá, estava eu e o Cris, eu precisava mostrar trabalho também, igual os outros caras que estavam lá. Quando surgia, os caras iam dar entrevista, eu já erguia a mão e gritava, ei, Bitcoin, o que vocês estão pensando?
E aí esses caras, quando é essas coletivas, eles não respondem muita pergunta, é 2 ou 3 e só. E tirando os Estados Unidos, que é organizado, que é tipo ferrenho lá, ele só responde a pergunta de quem ele quer, os outros é meio no leilão, no grito. E aí a gente foi perguntando, e aí tipo, eu gritava mais alto, o cara olhava pra mim assim, aí dava os olhos e respondia. E o louco foi que, como só a gente perguntava sobre isso, e como eu meti o louco e gritava lá, tudo que saiu no mundo daquele G20 sobre cripto foi por causa de nós. Que nós perguntava. Nós metíamos o louco, aí o Chris ficava louco. Ela falou, mano, tá os caras da CNN. Ele falou, quer que se foda esses caras aí. Ai, Cassiano, você é uma figura. Fala uma coisa pra mim, a questão do blockchain, né? A gente hoje fala da questão da Bitcoin, a criptomoeda, porque, sei lá, hoje tem a questão da mineração para você levantar um valor, por exemplo, em Bitcoin. Como que funciona esse negócio de minerar Bitcoin? Me explica um pouco pra gente, assim. O que o Bitcoin, o que fez o Bitcoin ser o que é o Bitcoin hoje? E por que uma moeda... Qual é a diferença entre o Bitcoin e o ponto que você tem no cartão? Que também é uma moeda digital. Sim. E, em tese, você usa mais o ponto que você tem no cartão para comprar mais coisa do que você usa o Bitcoin. Então, por que ele é tão maravilhoso? Por que todo mundo tem... O valor de mercado dele chegou a mais de $1 trilhão. Todos esses sistemas, o sistema do ponto do seu cartão, é um sistema centralizado. Ou seja, quem fala que você tem 1000 pontos no seu cartão é a operadora do cartão, é o banco, enfim, o programa de fidelidade do qual você faz parte. Então você depende dele. E se ele amanhã falar, olha, seguinte, Rod, você tinha aqui 10.000 pontos, esses 10.000 pontos valia R$10.000. Agora eles valem R$1. Você vai reclamar com quem? Ele que é o dono do programa de fidelidade. Ele que dita as regras. Lá atrás, desde 1980, 83, antes mesmo da gente ter conhecimento da internet, já surgia um grupo de pessoas... É importante a gente entender um pouco dessa parte da história para entender o que é, por que fez o Bitcoin ser o que ele é. Um grupo de pessoas chamado cyberpunks, eles pensavam que o quê? A criptografia, as informações criptografadas é o que vão defender as pessoas nesse novo ambiente online que vai surgir. Que é um pouco do que a gente falou lá atrás sobre a Web3, de você ser o dono dos seus dados. Então eles acreditavam que somente por meio da criptografia a gente ia conseguir fugir do domínio total dos governos e das plataformas online. E desde essa época eles vêm tentando criar um dinheiro, uma forma de representação de valor que não dependesse de uma entidade centralizada. Então, o ponto do cartão, ele sai daqui desse emissor, o emissor central, e sai para as pessoas que fazem parte daquela rede do ponto de cartão. O Bitcoin, não. Ao longo da história, esses cyberpunks foram tentando criar esses sistemas descentralizados, que não dependessem de uma pessoa ou de uma entidade controlando aquilo. E aí eles chegaram num ponto que é o ponto da blockchain. Né? Depois de muito tecnologia, teste e tal, surgiu o Bitcoin que tinha esse sistema de blockchain. E o que é esse sistema de blockchain? Então, o Bitcoin nada mais é do que um software. E um software de código livre. Ou seja, o Rod, hoje, você aqui terminando esse podcast, você pode pegar o software do Bitcoin e dizer que você tem 1 milhão de Bitcoins. Você pode fazer isso. O software é aberto, é de código aberto. Porém, o que permite e o que trava você de fazer isso? A blockchain. E como que ela funciona? Todas as pessoas que são validadores, ou seja, que são os tal dos mineradores, eles têm uma cópia dessa blockchain. A blockchain, então, é um livro onde... pensa naquele caderninho de bar. É aquele caderninho onde o cara marcou lá, Rod tem 1000 Bitcoin, fulano tem 50, ciclano tem 30 e tal. É como se fosse um caderninho. E todo mundo tem a cópia desse caderninho. Aí, quando o Rod quer transferir 1 Bitcoin para mim, o Rod avisa a rede. Então, ele fala assim, seguinte, eu tenho 1000 Bitcoin, eu quero tirar 1 do que eu tenho aqui e mandar para o Cássio. Aí, você faz a transação, essa transação é adicionada num bloco, por isso que chama blockchain, que é uma cadeia de blocos. Adiciona essa transação no bloco e dá para toda a rede. Então, imagina que, como se fosse um pombo correio, você avisou o seu filho, falou, vai lá no bar lá e marca no caderninho que eu dei 1 Bitcoin pro fulano. Aí ele vai lá,
e chega no caderninho. Aí esse cara distribui essa informação para todo mundo que tem o caderninho. Todo mundo registra lá aquela informação igual. Rod, tal, 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 tal. Quem tenta registrar a informação errada, a hora que ele tenta registrar, todo mundo registrou a informação certa. Quando esse cara registrou errado, a informação que ele tentou registrar é invalidada. Como funciona isso na blockchain? Você avisou lá que você quer fazer a transação. Ele adiciona essa transação num bloco e distribui esse bloco para todos os mineradores. O que é a transação em Bitcoin? Na verdade, nada mais é do que um problema matemático que tem que ser resolvido pelos computadores que estão conectados, pelos mineradores. Eles resolvem esse problema e devolvem a resolução do problema para a rede. Então, pegou o bloquinho lá. O cara recebeu o bloquinho, e todo mundo recebe o mesmo bloco. Porque todo mundo tem a cópia da blockchain inteira. Então aí o cara recebeu aquele bloquinho lá. Aí ele vai lá, tenta resolver o problema. Por quê? Quem resolver primeiro o problema que está naquele bloco, as transações que estão naquele bloco, é o cara que recebe a recompensa. Qual é a recompensa? As taxas de transações que estão naquele bloco, mais hoje 6,5 bitcoins. Então, todo mundo quer resolver aquilo. Aí o cara que resolveu primeiro, ele devolve esse problema para a rede. Né? Ele tá aqui, arrumei a solução. E aí avisa todo mundo. Só que todo mundo também estava resolvendo aquele problema. Então, quando as outras pessoas também mandam a solução delas, vai batendo os dados. E aí, resolveu o problema, o cara que resolveu primeiro, confirmou com outro, ele recebe aquelas transações. Ele recebe o valor daquelas transações. O que isso faz? O que isso torna a blockchain uma coisa tão maravilhosa? Se o Rod pegou aquele bloco e ele tentou fraudar o bloco, todos os outros mineradores que também estão resolvendo aquele problema invalidam aquela sua transação, invalidam aquela sua resolução. Ou seja, o consenso, a segurança, não é dada por uma entidade centralizada, mas por todas as pessoas que estão conectadas na rede, que são incentivadas a trabalhar em prol da rede na busca por aquela recompensa. E assim, o modelo... Isso é o fantástico do Bitcoin. Mas o modelo do Bitcoin é o único modelo que tem hoje disso? Por exemplo, Não, assim... existem... Esse é um modelo de consenso que a gente chama. Então, como você chega no consenso na blockchain do Bitcoin? Por meio desse formato que a gente chama Proof of Work. Eu pergunto porque, por exemplo, assim, o cara que, por exemplo, tentou burlar o sistema, ele não é penalizado de nenhuma maneira. Existe algum outro processo que... Ele não é penalizado, ele não recebe nada. Ou seja, o esforço computacional, a energia, tudo que ele gastou à toa. Ele tentou... Uhum. Agora, existe um outro sistema de consenso chamado Proof of Stake, que é o que o Ethereum vai mudar agora com o Demerge, que basicamente é assim, em vez de você ter a maquininha para minerar, você tem que ter uma quantidade de criptomoeda staking, que é como se fosse uma poupança. Então você tem lá 32 Ethereum paradinho lá. Se você tentou fraudar a rede, você perde uma parte daquele dinheiro que está lá na poupancinha lá. Basicamente é isso. Entendi. Então assim, dá para dizer que é seguro. É seguro, porque pensa, o louco da blockchain, o louco do que o Bitcoin lançou, foi nesse sistema descentralizado, é isso. É que ele parte do princípio de que para a rede funcionar bem, um está vigiando o outro. Todos estão ali se vigiando. Ninguém quer que uma transação errada seja aprovada porque vai perder dinheiro todo mundo. Então, todo mundo aprova, faz as transações e resolve os problemas corretos na busca, primeiro, por tentar resolver o problema primeiro e impedir que outra pessoa fraude a rede. Porque se a outra pessoa fraudar, ela vai ganhar, ele vai perder. Então, é uma relação de ganha-ganha. E isso é o que mais me fascina no sistema do Bitcoin, é essa construção. Porque foi uma construção, incrível. E começou faz tempo, né? Desde 2009. 2008, né? Mais ou menos, que era quando eles começaram os testezinhos lá. O Cássio, a gente sabe, comprou bastante Bitcoin na época, né? Quem? Porra, perdi 5 num golpe, mano. Caralho, tomei no cu, mano. Atlas quanto, filha da puta. Processei eles, mas não vou ver nunca mais. Tem muito golpista por aí, né, Cássio? Tem, mas é da hora. É assim, eu acho, claro, não gosto que as pessoas perdem dinheiro, mas a história das criptos é um pouco dessa história do submundo também da internet, dos cyberpunks, dos hackers, dos mercados na Deep Web. Eu acho que
hoje, como o cripto virou institucional, né? O Banco Central fala de cripto, as empresas, tudo fala de cripto e tal, os caras querem um pouco esconder essa história. Eu acho que tem que mostrar. A gente não pode esconder de como isso processou. Nego lavava dinheiro com Bitcoin. Pô, lavava. Por quê? Porque era mais fácil, porque escondia, não tinha registro nenhum, e nego mandava, e hacker sequestra o seu computador e pede resgate em Bitcoin. Tudo isso faz parte do sistema. Eu acho que não tem que esconder isso, tem que mostrar que isso realmente existe. E isso prova a tecnologia como ela é eficiente. Agora Não falando... adianta a gente pôr terninho e gravata hoje e falar de Bitcoin é institucional, tá na bolsa de valores, pau no cu. Serve pro hacker também. E é esses caras que ajudam também a movimentar esse mercado. Então a economia também é de todos, né? De todos, claro que é, de todo mundo. O cara tá lá, mandou um e-mail pra você aqui, aumente seu pênis 40 centímetros. Você clica porque você quer, caralho. Eu acho que não, 40 centímetros. Pô, tá lá, os caras recebem, aí depois reclama, pô, peguei um vírus aqui no meu computador. Porra, mano. Porra, né? Tá na cara, né? Caralho. Cassião, NFT, cara. A gente sabe, por exemplo, que teve o boom, o povo comprava por milhões essa parada, entendeu? Já perdeu dinheiro. O Bill Gates falou que os caras que estão comprando é meio trouxa, entendeu? Assim, e aí? NFT é uma coisa, na verdade, que não é só comprar o macaquinho, né? Ele vai mais além, né, do que isso. Olha, Rod, assim, como a gente falou lá atrás, porque que eu acreditava... Vai falando que eu pego água pra você. Não, pega café. Água, caralho, pô, o cara traz eu aqui pra dar água só. Como eu falei um pouquinho lá atrás, as pessoas precisam acumular valor, né? Precisam acumular dinheiro, precisam arrumar uma forma de ir acumulando aquele valor financeiro que elas têm. E o NFT é parte disso e parte de uma nova experiência digital. Como todo mercado que está nascendo, ele tem suas bolhas, e tem suas coisas que dá certo e que dá errado. No começo da internet, porra, tinha um monte de site. Quem não, pô, você deve lembrar disso, de receber o CDzinho da American Online em casa com discador. Nós é velho, acho que os moleques nem sabem o que é discador aí. Mas nós recebia. E a American Online não é nada hoje. E era uma puta empresa. Aí você vai falar o que? A American Online era bolha, era bug. Faz parte do processo de evolução de uma tecnologia, de evolução das coisas, aquilo que dá certo e aquilo que não dá. E muitas vezes, o dar certo não está... E na maioria das vezes, no caso, o dar certo não está envolvido só em ser eficiente, em ser o melhor. Está envolvido com outras características culturais, sociais e até do tempo. Eu descobri esses dias que existe carro elétrico desde o começo do século. Desde 1900 existe carro elétrico. E que o carro elétrico era tinha a maior parte da frota, em 1930, era de carro elétrico. Porra! E por que não evoluiu isso? Porque entrou um lobby, né, da indústria de petróleo que falou que carro elétrico era carro de mulher. Aí os caras falaram, vou usar carro de mulher, tomar no cu, quero carro petróleo. Porra, idiota. E certamente o carro elétrico era muito mais eficiente. Então, a evolução da tecnologia, a evolução das coisas, não depende tanto somente do potencial tecnológico e do que aquilo oferece. E eu acho que os NFTs estão nisso. Então, surgiram os NFTs que são os tokens não fungíveis, ou seja, aquilo que não pode ser duplicado, então, como se fosse uma identidade digital sua que não pode ser replicada, né? Não pode ser alterada e não pode ser feita outra, e você tem a posse daquele dígito e daquela coisa digital. Isso tem várias aplicações, e tem as aplicações dos macaquinhos, que o cara só faz um macaco e faz um CryptoPunk, e tem aplicações que estão nascendo agora vinculadas mais a experiências físicas. Por exemplo, o show do Milton Nascimento, a última turnê dele, o cara que comprasse um NFT tinha direito a um show VIP em São Paulo, se não me engano. Nada mais é do que um ingresso. Tá. Só que, tipo, num formato de NFT, enfim. E isso tem diferentes aplicações. O governo federal do Brasil, por exemplo, o BNDES, está estudando como você ter usar um NFT como uma identidade visual e digital no metaverso, num possível metaverso nacional ou em possíveis plataformas digitais brasileiras. É válido, sabe? Então, são diferentes tipos de aplicações que estão valendo. E o que eu sempre costumo dizer é que
A tecnologia vai evoluindo e com a evolução da tecnologia também se transforma a sociedade. Na nossa época, quando a gente era mais moleque, que veio o videogame, porra, nós ficava vibrada no videogame. Nossa mãe falava pra nós assim, vai na rua, sai pra rua, vai brincar na rua, sai dessa televisão, o caralho, não sei o quê. E essa... porque eles não eram nativos na TV. Quando eles nasceram, não existia televisão. A gente já nasceu na televisão. E essa molecada, essa geração que está vindo hoje, já nasceu no smartphone. Eles nem imaginam que existia máquina de datilografia, que existia disquete, CD. Os computadores nem vêm com um negócio para você pôr CD hoje em dia. E quanto tempo faz isso? A gente tinha aquela disqueteira, nossa, aquele negócio, ficava aquele monte de CD assim, depois tudo estava arriscado e não servia mais para nada. Até as caixinhas de disquete que comprava em banca também. Nossa, né? E quando tinha que instalar o Windows, que era 200 disquete, chegava no 10º, dava pau. Aí tu começava tudo de novo. Puta que pariu, ainda bem que evoluiu. Mas quando eu comprei a internet, entre aspas, né, que você ganhava uma caixinha com a Internet Explorer, que faleceu faz pouco tempo, né, vinha acho que 4 disquetinhos pra você instalar o Internet Explorer, pra você ter ideia. Né? Do que a gente tava falando agora, Internet Explorer faliu. Porra, é vinculado à Microsoft. Faliu. Deixou de existir. Por quê? As coisas vão se mudando. E o importante na internet é uma palavra chamada adoção. O que as pessoas adotaram? O que as pessoas foram em cima? Porque o Orkut morreu? Porque as pessoas adotaram o Facebook, saíram daquilo. Não necessariamente porque a plataforma era pior ou melhor, mas porque as pessoas gostaram daquilo e mudaram. Como gostaram hoje do TikTok, como não gostaram do Second Life, que era já uma plataforma de metaverso lá atrás. Então os NFTs também partem desse ponto de adoção. E essa geração mais nova que está vindo, essa geração se identifica com o digital muito mais que nós. Eu aposto, não sei se você tem sobrinho, sei lá, alguém que tenha 5, 6 anos, 10, 12 anos, enfim. Se você der um personagem do Minecraft para ele e um quadro do Picasso e falar, ó, cada uma dessas coisas custa $1 milhão, está aqui $1 milhão, qual que você vai comprar? Ele vai comprar o personagem do Minecraft, ele quer saber de Picasso. Quem é Picasso? Foda-se esse cara. Nem sei quem é. Porque para ele aquele negócio digital tem mais valor. Isso não quer dizer que o Picasso é melhor ou que o personagem do Minecraft é melhor, mas é aquilo que a gente enxerga e que a gente dá valor àquilo. Por isso que alguém topa pagar 5 mil, é o mesmo princípio. Porque alguém compra uma jaqueta de couro de 5 mil e o outro cara não compra. Tem 5 mil e não compra aquela jaqueta. Porque aquele cara dá valor, acredita que aquilo tem aquele valor de 5 mil e compra aquela ideia de que aquilo vale 5 mil. E aí ele compra a porra da jaqueta. O outro cara que tem 5 mil e não compra aquela jaqueta, ele não acredita e não adota aquela ideia de valor de 5 mil daquela jaqueta. É simplesmente isso. E os NFTs são a mesma coisa. O cara que gasta 1 milhão num CryptoPunk ou num Bored App, ele acredita que aquilo tem aquele valor. Ele atribui que, olha, aquilo se dialoga comigo. E eu compro aquilo por 1 milhão. O outro cara fala que não. E não compra. Não tem, acho que, toda essa polêmica que os caras criam, é só macaquinho. Não, é uma ideia de valor nova, que está mais conectada com essa geração online do que, às vezes, com a nossa geração. A gente pode falar até, então, Cássio, nessa sua fala, que, vamos dizer assim, o metaverso para essa molecada já existe faz tempo, né? Existe para nós faz tempo. Se você pensar como o metaverso, como esse eliminação das fronteiras entre o físico e o digital, ele já existe, numa forma em 2D. Porque você acessa o Instagram, não sei você, mas boa parte das pessoas acessa o Instagram e o TikTok o dia inteiro. É comum hoje você ir em qualquer lugar e tá uma roda de pessoas todas no celular. E todas juntas, ali, cada uma, às vezes uma conversando com a porra da outra pessoa, mas no celular. Então, onde é o limite? A nossa geração, eu falo que nós já é velho já, nós é aquela mãe chata que não deixava chutar bola no portão. Nós viramos essa geração agora. E aí a gente olha para isso, a gente fala, isso tem que viver a vida real. Essa é a vida real. Não existe mais esse limite entre a vida física e a vida digital. Uma está conectada com a outra. E o metaverso é só uma nova expansão disso. Mas a gente já está. Você consegue ficar uma semana sem seu celular?
Não fica. Não Né? fica, não adianta você olhar pra mim e dar essa risadinha e achar que fica. Não fica. Não fica mesmo. Não fica. Então sua vida, aquilo que você chama de vida física, está conectada com a sua vida digital e você não consegue se dissipar dela, você não consegue separar uma da outra, porque as duas formam aquilo que você acredita ser o Rodney. Porque, na verdade, aquela promessa que a gente fala assim, não, você vai chegar em casa... Antigamente a gente tinha que esperar meia-noite, da meia-noite, para poder conectar na internet, porque era um pulso só e tudo mais, Ou então né? para ver o Cine Privé na Band. Tá, essa parte não tá conectada. Era bom, Titiolina. Mas hoje, por exemplo, o celular, ele te dá essa mobilidade de estar 24 horas com acesso à internet, coisa que a gente não tinha. Isso. Então esse sonho que a gente tinha, na verdade, de estar com uma vida conectada, já existe, independente de você ter ou não um dispositivo. Sim. Né? Como um Por isso óculos que de realidade virtual. Isso. Por isso que ainda o metaverso não é tão, assim, tá se começando a pensar nesse metaverso. Por quê? O smartphone trouxe pra gente essa necessidade, essa opção de conectividade online o tempo todo e a todo nosso momento, de tal forma que o celular virou um item que faz parte do nosso corpo. Você precisa andar com o celular. Você tem que estar com o celular. Então ele faz parte de você, mesmo com a sua mão. Você não deixa sua mão em casa, seu braço em casa. Não, você leva seu braço contigo. Então você leva o celular com você. Ele faz parte da sua vida. E não dá para você dissociar uma coisa da outra. Como o celular, não em si o aparelho, mas todas essas possibilidades que ele traz. Então você muda de aparelho, mas você não deixa o celular em casa. Quando o metaverso chegar a esse ponto, onde o dispositivo que traz para você essa conectividade, que te transporta desse lugar para aquele outro lugar, entre aspas, quando isso chegar no ponto que o celular chegou, aí o metaverso vai se expandir digamos, para a sociedade como um todo. Porque vai ser na hora que a gente, teoricamente, vai abandonar esse gadget e aí vai ter Isso, outras você coisas. vai deixar, é o que eu falei, a gente já está nesse ambiente sem fronteiras. A gente só vai mudar a forma de conexão e mudando a forma de entrar, né, mudando a chave que dá acesso ali, você também muda as interações que você vai ter naquilo lá. Cássio, eu vejo, por exemplo, o Novo Dia, né? A gente pega os dados, né, do Novo Dia. É muito simples. Pois nós está acompanhando esse podcast, o cara não trouxe café, mano. Acho que eu não trouxe café, eu tô dentro do estúdio, não tem como ir até lá pegar o café. O Novo Dia, por exemplo, se você pegar os dados hoje, é 80%, 85% que é acesso pelo celular. Mais, deve ser 90%. E a gente está falando do quê? De uma questão do que? Antigamente era o computador, aquela telinha, monitor 800x600, Sync Master 3, entendeu? Que você utilizava para acessar qualquer coisa, né? E hoje em dia o pessoal acessa mais pelo celular e não tem mais o computador. Não sei se seja questão de trabalho ou coisa do tipo. Mas a molecada em si, o sonho dela de consumo não é comprar um computador, entendeu? É comprar um celular bom, um celular que ela consiga fazer outras coisas. Sim. Que é aquilo que você está falando. Daqui mais para frente vai ter um outro dispositivo que a gente vai trocar. Então, basicamente, o metaverso já existe e só vai trocando Só vai trocando as coisas. O metaverso, vamos dizer assim, é o Web 1 hoje. Então, a gente acessa de uma forma diferente, de uma forma limitada. A hora que tiver um dispositivo de entrada e de acesso, que pode ser desde um chip que o nego vai implantar na sua cabeça. Elon Musk. Um óculos, enfim, que você vai ter uma lente, sei lá, uma lente de contato que o cara põe no seu olho, enfim. O dispositivo em si, porra, se eu soubesse eu tava rico, mas eu não sei qual que vai ser. Mas quando esse dispositivo surgir, e eu acredito que ele vai surgir, as experiências online vão ser diferentes. E vão ser de outra forma. Sei lá, no metaverso, vão ser numa plataforma única, ou vão continuar centralizadas em diferentes plataformas como é hoje, que você acessa uma, depois você sai e acessa outra, enfim. Ainda é o que está se desenhando no momento. Mas hoje você tem que ter noção disso. De que hoje você já está no metaverso, no que seria o metaverso. No que é essa vida digital incluída na vida física de tal forma que você não consegue separar uma da outra. E muito provavelmente, se alguém está escutando esse podcast aqui, essa é uma pessoa que já está no metaverso. Porque ela está escutando algo online, ela entrou numa plataforma e ela não consegue se dissociar uma vida, o que a gente chama da vida física, dessa vida digital. Não existe mais dissociação disso. A partir do momento que você tem um smartphone, que você está conectado, não tem mais essa dissociação. As pessoas não conseguem, porra.
As pessoas não conseguem viver sem o Facebook, sem o Instagram, sem o TikTok, sem estar conectada com isso. Então, como que a gente vai falar, não, metaverso é loucura, não existe? Não, pô, já está ali. Já está ali o tempo todo. Só precisa... Só precisa você falar, assumir isso. Você falar, pô, não, beleza, eu não consigo viver sem celular. Não tem um problema. Não tem nenhum problema nisso. É só você assumir, caralho. É verdade, a gente não consegue mesmo. Não consegue, pô. Eu não vivo sem o celular, eu adoro o celular. Eu gosto. Eu ainda comprei esse Huawei aqui, P30 aqui, ó, da hora. China é coisa muito boa, né? Eu adoro, eu não gosto mais do Apple. O Apple é uma bosta. Eu prefiro o Apple. Eu gosto desse aqui, dá pra achar coisa, vírus, entra site pornô. Beleza. Ai, gente, bom, deixa eu finalizar aqui antes que a gente fale mais merda. Pessoal, esse foi o Cássio Gusson. Ele é jornalista, grande amigo nosso aqui. É um cara que... Fala pro pessoal acessar o Cointelegraph, caralho. Preciso ganhar dinheiro também. Fala pro pessoal, cointelegraph.com.br. Acessa lá, clica nas minhas materinhas, ajuda eu a sustentar a família. Cada vez que clica, você ganha alguma coisa lá? Não ganho, mas aí pelo menos se tiver 10 mil pessoas acessando, é melhor do que ter 5, né? O Cointelegraph é da onde? É um site inglês, aí ele tem várias sucursais ao redor do mundo. E aí tem uma sucursal aqui no Brasil, que a gente tá em 1, 2, 3, 4, acho que tem umas 10 pessoas trabalhando lá. Tá. E aí a gente é conectado a essa versão em inglês, que é o cointelegraph.com. Não, mas você fala pra você, é um site em inglês, mas ele é americano? Ele nasceu... Eu acho que ele é inglês da Inglaterra. Inglaterra. Uhum. E aí acho que tem a gente no Brasil, tem um pessoal na Argentina que cuida do espanhol, tem na França, Itália, Arábia, Turquia, tem em vários lugares. E o assunto é... Cripto. E aí cada editoria, por exemplo, a gente é aqui do Brasil, então a gente cobre o mercado cripto nacional, então o que está acontecendo aqui no mercado, e também pega as notícias do Cointelegraph.com, traduz elas para o português e faz a publicação na língua regional aqui. Cointelegraph.com.br. Entra lá, procura lá Cássio Gusson, escreve lá Eu Te Amo. Fala para ele, mantenha o Cássio aí para ele manter o emprego e a família. E ele vem fazer mais podcast aqui. Então, gente, o Cássio é um grande amigo nosso aqui, jornalista. Faz muito tempo que eu o conheço. E ele sempre foi esse porra louca aí que tá aqui falando com a gente. E o Metal Key vai ficando por aqui. E aí semana que vem nós teremos mais algumas novidades por aí. E a gente vai se falando. Cássio, valeu por ter vindo. Valeu. Quem escutou aí, perdeu um bom tempo aí. Não perde, não. Sempre ganha. Alguma coisinha aproveita. Não sei o que. Não sei também não sei o que dá pra aproveitar, não. Mas seja feliz aí. Obrigado, gente. Até semana que vem.